Olá, senhoras e senhores, queridos leitoras, queridos leitores, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos dando início aqui ao lançamento de mais um livro em plena pandemia, a todo vapor, de um tema interessantíssimo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Henderson Fierce, sou editor jurídico do Grupo Editorial Nacional, responsável pelo selo Forense Atlas, e tenho a alegria de receber hoje os professores Ana Lamy e Eduardo Lamy. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando para o lançamento de uma obra magnífica, que é Compliance Empresarial, um tema que tem sido muito debatido, muito utilizado na advocacia, especialmente para quem procura novas áreas para expandir, aperfeiçoar a prática que já está em andamento. Recomendo fortemente. Hoje nós vamos entender o porquê recomendo fortemente. Eu tive a alegria de fazer a apresentação da obra. Normalmente, editores ficam em silêncio no livro, não se manifestam. Neste, eu saí e fiz a apresentação. Tamanho é o carinho que tenho por ambos. Então, vamos aqui aguardar. Deixe-me ver se já estão aqui para convidá-los aqui. Então, vamos lá. Aguardando que eles entrem. Querido Edu, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Como é que vai, Randy? Tudo certo? Agora ainda melhor, meu amigo. E você? Tudo ótimo também. Uma satisfação Bom. participar aqui hoje da nossa live. É toda minha, certamente. Vamos aguardar a Ana agora aqui, já convidei ela A para Ana está entrar. entrando também. Na verdade, a Ana teve um compromisso aí médico e que acabou atrasando. Ela não conseguiu até agora se livrar. Ela disse que vai estar entrando, então ela falou, ó, vamos, por favor, fazendo o começo da nossa live, depois eu entro assim que eu conseguir. Maravilha, então vamos começar aqui. Para quem está entrando aqui, eu dou boas-vindas novamente a todas e todos. É uma alegria que vocês estejam aqui nesse finalzinho de tarde, nesta quarta-feira, conosco. Edu, eu estava falando que hoje nós vamos lançar aqui no Instagram a obra Compliance Empresarial. E eu comentava, Edu, que normalmente editores são vozes silenciosas na obra. E aqui é uma rara exceção em que eu saio desse silêncio e apareço, né? E tive a alegria de fazer a apresentação. Tamanho é o carinho que tem, admiração por Ana e por ti, e também pela obra que vocês escreveram. Então, para quem está entrando, deixa eu apresentar aqui para que eles entendam. Quem são os autores? Está aqui na tela comigo, professor Eduardo Lamy. O professor Eduardo Lamy, ele é mestre e doutor em Direito, ele é doutor pela PUC de São Paulo, né, Edu? Pela PUC de São Paulo, doutor. Isso. Mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado, meu irmão de PUC de São Paulo. E é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, na belíssima Florianópolis. A Ana, ela é mestre e doutora em Direito, ela é doutora em Processo Penal pela Universidade Federal do Paraná. Ambos são advogados e atuam fortemente em compliance. E aí vem, porque normalmente nós olhamos para autores de temas dogmáticos e conhecemos eles pelos temas dogmáticos. De repente nós observamos um tema e aí descobrimos que há um mundo muito diverso da dogmática que nos chama a atenção, e lá estão eles brilhando também. Edu, vamos começar comentando da sua descoberta ou da sua entrada no compliance. Aliás, perdoe-me, eu esqueci de falar duas coisas importantes. A primeira delas é que ambos são os humanos do Spock. Se o Spock estiver por perto, ele é sempre convidado a estar aqui conosco na tela. E a parte mais legal ainda do currículo do Edu, que eu não comentei, é que ele é pianista. Então, se vocês seguirem o professor Eduardo, vão ver palhinhas de piano. E nós dois mesmos já fizemos uma brincadeira de música e direito também aqui ao vivo. Mas agora vamos lá, fechando o parênteses e voltando. Edu, por que compliance?
Randy, quando eu fui para São Paulo fazer mestrado, eu estava muito, muito preocupado em achar um escritório para trabalhar, porque eu precisava pagar a mensalidade do mestrado. Naquela época, eu precisava encontrar um escritório rápido e eu precisava também que fosse alguém que eu conhecesse. Eu não conhecia muita gente em São Paulo. Então, o meu orientador, o professor Donaldo Amelin, me disse, olha, eu vou me esforçar para que vocês consigam aí, para conseguir algum tipo de contato ou de local para que você possa atuar na advocacia. Eu pretendia trabalhar com contencioso. Eu achava que, se eu estava fazendo mestrado em processo, eu deveria trabalhar com contencioso. Então, para mim, fazia sentido que fosse contencioso. E aí, as pessoas com quem eu conversei, todas eram contenciosos, meu orientador também era da área contenciosa, eu achava que era isso que ia acontecer para mim. Mas eu chego no escritório, ele me disse, olha, você está muito desesperado para conseguir uma vaga. Eu falei, tô, professor, eu preciso muito, que eu não sei como que eu vou pagar a mensalidade desse mês, nem o meu aluguel. E aí ele falou, não, então venha para o escritório segunda-feira. Você entende alguma coisa de compliance? Eu falei, claro, professor. Ele falou, não, então venha para o escritório segunda-feira, nós estamos precisando de alguém lá. E aí eu lembro que eu passei o final de semana estudando o que era compliance. Naquela época o Google praticamente não existia. Em 2001 você não era que nem hoje, né? Não tinha complicado. E aí eu passei o final de semana dedicado, fui na biblioteca da PUC, fui na biblioteca da São Francisco, eu fui em vários para poder entender o que ia acontecer. Passei aqueles... Isso foi numa quinta ou sexta-feira. E aí na segunda-feira de manhã eu estava no escritório. Eu já era o advogado de FCPA. Aí eu cheguei lá sabendo o que era FCPA, sabendo o que era UK Bribery Act, tendo uma noção do que era Risk Assessment, e eles me colocaram na minha sala com um monte, era uma salinha que eu dividia com algumas pessoas, mas com um monte de pastas, de questionários, de diligência de terceiros e de riscos que eu tinha que avaliar para trazer para o dia seguinte um relatório para uma reunião de um comitê de compliance de uma multinacional muito conhecida nossa, que na época era a Parmalat, uma multinacional que estava passando por um problema porque o comitê de compliance imaginava que a Parmalat italiana poderia vir a quebrar. Né? Então veja você como foi que eu entrei no compliance, entrei assim meio sem saber de que forma que isso ia acontecer. Rapaz, mudando Ana, compliance por mercado editorial é minha história também. Professora Ana, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Eu vim para prestar um de serviço à profissão de compliance officer e eu vim fazer a reunião de dentro do carro, porque as pessoas acharam que todo mundo que trabalha com isso é maluco. Mas isso não é o mundo real, é excepcional, tá, gente? Não é assim que a nossa vida acontece. Seja muito bem-vinda, Ana. Que alegria tê-la aqui. Eu já falei para vocês, vou repetir, a professora Ana, ela é mestre, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, e ambos, ela e o professor Eduardo, atuam fortemente com compliance. E o Edu, Ana, acabou de contar como é que ele entra no compliance. E normalmente a gente vê, né, formação dogmática, imagina aquela coisa hardcore nas áreas dogmáticas. E eu, inclusive, comentei, né, que mudando compliance para o mercado editorial é a minha história. Né? Também vim para São Paulo fazer PUC, aquele desespero. E você, como foi para você a descoberta do compliance? As histórias são todas meio parecidas, né? Mas eu acho que, no meu caso, Randy, como você sabe, eu comecei a minha carreira na advocacia advogando criminal. E inclusive em escritórios que eram especializados em advocacia criminal. E eu sempre ficava muito frustrada de ver como existia um reflexo de incluir o gestor das empresas no polo passivo da ação penal pelo simples fato de ele figurar como administrador no contrato social. Eu achava isso muito injusto, principalmente porque o que se vê é que, por mais que exista jurisprudência muito consolidada, no sentido de que o direito penal repudia a responsabilidade objetiva e que você tem que ter prova da autoria, prova da conduta, em geral, é uma prova muito difícil de o Ministério Público fazer, principalmente porque, em regra, os juristas, eles não compreendem muito bem como que funciona, na essência, a operação de uma organização. Então, eles partem da premissa de que o administrador tem que ser um ser onipresente, que tudo vê, que tudo faz. É o cara que faz desde a contabilidade até trocar o filtro de café. E que se alguma coisa aconteceu na empresa dele, ele
ou sabia ou deveria saber, né? E eu ficava muito injuriada com isso. E comecei, por conta disso, a pesquisar alternativas. Eu pensava assim, tem que ter alguma maneira de a gente evitar que as coisas cheguem a esse ponto. E que um gestor tenha que passar por todo esse estresse, esse sofrimento emocional, sendo que às vezes ele não sabe nem como que um determinado fato aconteceu, porque foi um departamento da empresa dele, no qual ele, por mais que ele seja o gestor, porque ele é o CEO, ou porque ele é o diretor, ele não está a nível operacional, sabendo cada detalhe do que está acontecendo. E eu acho que por isso, e buscando métodos alternativos à resolução do conflito penal, até porque no meu mestrado eu trabalhei a leniência, que é um acordo, né, que tem um impacto penal, né, tanto no concorrencial quanto a leniência mais recente, que é a leniência da CGU, prevista pela Lei Anticorrupção. E aí, uniu o útil ao agradável, o Eduardo já tinha uma experiência em compliance, a gente começou a debulhar o tema juntos e pensar sobre o tema juntos, e começamos a trabalhar nessa área. Eu me aproveitei muito da experiência que ele tinha, né? Eu falo sempre que é uma vantagem eu tê-lo como sócio, porque vem todo o know-how dele, toda a história dele como advogado e como profissional. Então, eu tenho muita sorte aí de ele ter me escolhido de sócia. E um dos resultados desse processo é o nosso livro, né? Sim, eu acho que ele teve algum problema com conexão. Deixa eu chamá-lo aqui novamente para ver o que houve aqui. Enquanto isso, eu quero aproveitar e falar para todas e todos que estão aqui nos ouvindo que pode mandar perguntas. Tem uma caixinha aqui, um balãozinho com interrogação. Mande qualquer pergunta que eu estou lendo a caixinha aqui para também fazer as perguntas. Ana, e eu imagino que todo mundo já ouviu falar a palavra compliance alguma vez na vida. Mas, para quem não sabe o que é, e mesmo sabendo eu que você e Edu têm uma visão muito específica de compliance, muito particular sobre compliance, você pode falar para nós o que nós podemos entender por compliance? Posso, Randy. Compliance é um nome bonito para uma técnica de gestão, que já existe há muito tempo e que só virou um tema novidadeiro no Brasil, principalmente em função da Lava Jato, mais recentemente, porque as empresas começaram a se preocupar com o impacto que os gaps de gestão podem ter sobre os resultados delas e sobre a história delas e sobre a reputação delas. As empresas nacionais, né? Porque as estrangeiras, obviamente, ou aquelas que tinham operação com empresas estrangeiras já precisavam ter essas ferramentas, essas técnicas de controle interno implementadas. Então, no direito, a gente tende a achar que o compliance é uma advocacia preventiva, ou a gente tende a achar que o compliance tem a ver com direito, quando, na verdade, ele é uma ferramenta de gestão de risco que acarreta, é natural, é consequencial, o cumprimento normativo. Ele promove o cumprimento normativo numa organização. Mas quando o gestor implementa o programa, ele não precisa estar focado em cumprir normas. Ele pode estar focado em aprimorar a gestão e ele pode estar focado em aprimorar o controle dele sobre a operação. E, normalmente, esse é o propósito primário de um programa de compliance. E não sei, Eduardo, se você quer complementar meu conceito. Quem? Como é que é? Edu, nós estamos falando do conceito de compliance. Conceito de compliance. Não, perfeita. A visão da Ana é a visão interdisciplinar, que é a visão que ela está trazendo, que é o que nós trazemos no livro também, né? Então, se você pergunta para um jurista o que é compliance, ele normalmente vai se preocupar com norma. Ele vai dizer, compliance é um cumprimento normativo voluntário. Então, é um jurista dizendo isso. Se você conversa isso com alguém da área de controles, normalmente ele vai dizer, não, compliance, na verdade, é uma padronização global a respeito dos riscos e das medidas de mitigação dos riscos. Né? Se você perguntar para um gestor, ele vai dizer, compliance é a mais eficaz e popular forma de promoção da governança corporativa. E não está errado, nenhum dos três errou. O problema é que, em termos de conceito, cada um vai dar o conceito a partir daquilo que conhece mais. Na verdade, compliance é tudo isso. Então, se nós pudéssemos, para que a gente possa obter resultados por meio desse trabalho, nós precisamos de equipes também interdisciplinares. Né? Então, acho que é o que a Ana expressou no conceito. Isso vai afetar a qualidade da decisão do gestor. E para quem advoga em compliance, ou atua, na verdade, com compliance,
como é o cotidiano do profissional de compliance que tenha como background um escritório de advocacia, por exemplo? Ok, quem começa? Eu ia dizer que ele às vezes faz reunião dentro do carro. Não, brincadeira. Pode falar você primeiro. É o cotidiano, né? Cotidiano é a bola de fogo, é louco. Não, mentira. Todo advogado tem uma vida difícil. Mas vai lá você primeiro, Edu. Você traz seriedade. Acho que a primeira coisa é entender que a advocacia de partido é uma advocacia em que a gente ouve as coisas, tenta descobrir tudo o que aconteceu. Então, essa primeira parte é compliance. É correta, está de acordo. Mas que a gente, mesmo sabendo que existem coisas erradas, você vai sempre defender o cliente. Essa que é a essência. A advocacia de partido, a lógica da advocacia é um pouco isso. Já o exercício da função de compliance pelo advogado não coaduna com a ideia de saber que existe algo que potencialmente é ilícito e simplesmente querer defender, buscar defender. Né? Você não coaduna com isso. Então, tanto que existe um certo conflito de interesse entre fazer legal e fazer compliance da mesma organização, na mesma pessoa ou na mesma equipe. E é interessante, porque muitas empresas que estão, inclusive, se preparando para IPOs, hoje em dia não percebem isso. Então, esse mercado é muito grande porque as pessoas ainda não percebem que as funções são distintas e que existe conflito de interesse natural entre você ter a mesma pessoa fazendo isso. Então, eu diria que o cotidiano que é a segunda parte da pergunta, é de tentativa de compreensão da realidade através de diferentes fontes por meio de busca de informação e reflexão. Muita busca de informação de todas as formas possíveis, seja por meio de entrevista, diligência, cruzamento de informações em softwares que a gente utiliza, conversa com as pessoas para entender o que está nas entrelinhas, para imaginar riscos, enriquecimento desses riscos, participação de muitas reuniões para entender nas reuniões o que os outros setores da organização estão discutindo, para então a gente perceber o que está, mais uma vez, nas entrelinhas. A leitura nas entrelinhas é muito importante. Então, o nosso cotidiano está muito focado em observação do que acontece dentro da organização. Interessante. E Ana, e você? Poder complementar, eu acho que o cotidiano profissional de compliance é a busca constante por conquistar a confiança das pessoas e fazer as pessoas se sentirem à vontade para que elas sempre saibam que quando elas estiverem diante de uma circunstância de risco, inclusive para elas, né, como pessoa física, não só para a organização, que o cara de compliance da organização vai recebê-la de maneira positiva, propositiva e tentando trazer ações de mitigação que viabilizem o propósito dela. Então, o desafio é conseguir mostrar esse equilíbrio entre manter, dar segurança para as pessoas e para a organização, mas, ao mesmo tempo, não fazer o negócio sangrar. Porque, às vezes, as pessoas acham que o compliance officer, que o compliance é algo que vai fazer o negócio sangrar, que a gente não se preocupa com o business, que a gente está preocupado só em evitar o impacto disso ou daquilo, né? Enfim, de circunstâncias que podem ser de risco. Mas não, o compliance, a pessoa que trabalha com compliance, ela está sempre nesse meio, né? Buscando a confiança, buscando a simpatia das pessoas, então é um esforço, e, acima de tudo, provando que o nosso papel não é dizer o que não pode, o que é proibido, isso é feio, isso não dá, e sim como que a gente vai fazer para isso rodar de um jeito que não prejudique você, não prejudique a empresa, não prejudique o business, e que a gente consiga fazer isso redondinho. Vocês acreditam, eu tenho ouvido falar muito de cultura de compliance. Isso tem acontecido aqui no Brasil? Nós podemos ver isso como um mercado profissional crescente aqui, decorrente de uma cultura de compliance? Eu diria que compliance forma culturas diferentes, culturas organizacionais. Eu gosto muito de fazer uma comparação que eu ouvi pela primeira vez pelo Alden, que é superintendente do CAD, hoje um evento que eu estava participando com eles, que é a seguinte: cada organização tem uma cultura diferente. O que não pode é que não haja essa cultura. Por exemplo, a cultura futebolística brasileira
faz com que a seleção brasileira jogue com base na improvisação, faz com que a seleção brasileira jogue com base na criatividade, de uma certa forma, com a característica peculiar de alguns dos seus jogadores, sendo que nos últimos anos ele evoluiu para uma consciência tática que tenta, ao mesmo tempo que tem consciência tática, aproveitar essa característica dos seus jogadores e do seu futebol, ok? Então, se tudo isso não funcionar, o resultado não vai ser tão bom quanto nós gostaríamos, né? Provavelmente a gente vai perder para 7-1 para a Alemanha, por exemplo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto vamos pensar nas demais. Argentina. Qual que é a grande característica da seleção argentina? Eles têm muita raça, eles se entregam muito. Eu acho que travou, Ana. Você vai ter que continuar a metáfora. Metáfora de futebol, não. Graças a Deus você travou. Não, isso fosse uma metáfora simples, né? Então, caraca, ele tirou essa metáfora da cartola, assim, mas ninguém usaria esse negócio. Não, mas o que eu quis dizer em relação a isso é que, queira ou não, eles conseguem fazer o jogo de forma diferente, né? Não vai ter a nossa criatividade, vão ter alguma consciência tática. Vamos falar da Alemanha. A Alemanha, pior ainda, né? A Alemanha tem muito menos criatividade, não tem o mesmo talento em termos de habilidade, mas eles têm consciência tática sensacional. Então, não existe uma cultura mais adequada ou uma cultura de compliance. É isso que eu queria chegar. Mas existe a compreensão de que organizações terão a sua cultura e que todas elas precisam buscar resultado de uma forma ou de outra. E que para poder atingir esse resultado dentro das normas, elas precisam desenvolver as suas habilidades, a sua cultura organizacional. O compliance trabalha com este desenvolvimento, os métodos para este desenvolvimento. O nosso livro descreve circunstâncias e formatos para o desenvolvimento dessa cultura organizacional. Antes de a gente entrar propriamente no conteúdo do livro, que eu já antecipo para todo mundo que está aqui ouvindo, que é muito interessante, eu aprendi demais lendo. Eu queria perguntar para vocês como surgiu a ideia e como foi escrever um livro na pandemia. Essa acho que a Ana pode falar bastante, né? Posso, porque na verdade nem foi na pandemia, né? O livro ele está sendo escrito há muito tempo, Randy. É um processo de reflexão que acho que a gente tem falado 3 anos para as pessoas, Edu, mas eu acho que é mais. Porque eu acho que eu me lembro quando a gente começou a falar sobre a ideia de escrever um livro sobre compliance e sobre escrever um livro sobre compliance que não fosse preponderantemente ou exclusivamente técnico, mas que pudesse dialogar com todo mundo que é interessado pelo tema. E parece fazer tempo demais, talvez porque 2020 ainda não acabou, né? Mas parece fazer tempo demais. E claro, a gente tem um escritório e o escritório é nosso. E os clientes, eles estão lá exigindo da gente todos os dias e em horário comercial, em horário extra comercial. Nós somos duas pessoas bem workaholics, o Randy sabe. Então, a produção do livro ela aconteceu muito em finais de semana, de noite, nos horários que a gente tinha disponível, que a gente podia dispor para isso, né? Para sentar e conversar. Claro, para quem não sabe, eu e o Eduardo somos casados, por isso que a gente tem o mesmo sobrenome, né? Então... Eles estão irmãos, né? Somos irmãos. Somos casados. E, claro, a gente fala um pouco de compliance também na nossa vida pessoal. A gente não tem código de conduta, não tem regra de compliance na nossa casa e nada do tipo. Mas, às vezes, nós dois somos... Boa. Eu não sabia disso, não passou pela diretoria esse código de conduta aí, não tô ciente. E, claro, as ideias elas surgiam a partir da nossa experiência concreta, a partir do background que cada um tem com o tema. No meu doutorado, que eu defendi minha tese em 2019, eu tive a oportunidade de pesquisar o tema também, naturalmente do ponto de vista técnico-teórico / operacional também, porque eu tive um orientador muito parceiro que me deu muito espaço para trazer a experiência do nosso dia a dia do escritório para a tese também. Então, foi excelente, assim, porque a gente conseguiu pegar excertos da tese, trechos dela, que foram aperfeiçoados, que foram repensados, que foram aprimorados, e o Eduardo trouxe toda uma bagagem de temas que, para mim, não são tão familiares, por exemplo, proteção de dados, né?
que não é meu forte, ou não era. E ele trouxe também isso tudo. E a experiência dele com grandes empresas, implementando esse tipo de programa em grandes organizações também. Então, foi um trabalho a 4 mãos. Eu acho que o resultado ficou muito legal. Foi muito divertido escrever esse livro. Até porque eu gosto muito de conversar com o Eduardo. É sempre interessante. E a gente, naturalmente, tem que conversar muito, né? Para fazer o livro se tornar o que ele é. E a gente tem uma maneira muito parecida de ver o tema. E é totalmente coincidência. Um não convenceu o outro, assim. Mas por coincidência, a gente vê o tema de um jeito muito parecido. Então, isso ajudou pra caramba também, né? Isso facilita bastante. Quando você tem um debate, para entrar nos acordos, tem que cada qual falar, né? Tipo, o fulano pensa, a fulana pensa, para poder caber tudo ali no livro. E ainda sobre o livro, o que nossos leitores podem encontrar dentro dele? O que tem de interessante ali, de diferente, de inovação e técnica aplicável mesmo para os profissionais colocarem isso em seus dia a dias, com seus clientes, suas consultas? Eu vejo o seguinte, as primeiras técnicas aplicáveis são as técnicas que estão ligadas às nossas experiências quanto a formas de conceber as rotinas. Infelizmente, existem muitos órgãos promotores de conteúdo em relação ao compliance hoje, e muitos desses órgãos eu digo organizações mesmo, não apenas obras, mas organizações, que tentam criar modelos. E não existe um modelo, pela nossa experiência, mais adequado. Então, é muito importante que o trabalho seja feito a partir da realidade da organização e da leitura da organização. Não existe, por exemplo, compliance, especialmente a partir do que é compliance, né? Você poderia até ter programas de integridade, como diz o decreto 8.420, ou mesmo a lei de corrupção, mas não compliance. Não padronizado, não globalizado. Se ele não for feito através de análise de riscos dentro de um padrão global, seguindo critérios adequados. Para isso, você precisa de alguma experiência. Não adianta simplesmente começar a fazer sem que você tenha bastante leitura e experiência daquilo que foi feito. Então, o livro descreve as circunstâncias pelas quais você faz análise de riscos. Você constrói políticas, lida com as fases, ainda que elas não sejam fases necessariamente simultâneas ou subsequentes. Ou seja, é possível montar fases independentemente de uma ordem cronológica específica. Não existem modelos específicos. E o livro mostra muito bem, não apenas casos em que nós construímos isso, mas também circunstâncias em que considerar uma ordem específica seria prejudicial. Então, eu diria que o leitor vai provavelmente se sentir muito mais seguro para não apenas estruturar, mas também para aperfeiçoar programas, rotinas de integridade. Quando a gente fala em programa, a palavra programa dá um ar de fechamento, ou um ar de que existe uma oficialização nisso, né? Quando, na verdade, o que se pratica são uma série de rotinas de governança corporativa. Se você vai denominar isso de uma forma ou de outra, é complicado, né? Até pela legislação brasileira compliance, especificamente, nós praticamente não temos. São algumas portarias da CGU que vão falar em compliance, em alguns lugares. Mas, na maioria das vezes, o que a legislação vai dizer, isso, inclusive, nos muitos momentos que a gente discute em congressos, etc., vai se falar muito em programas de integridade ou mesmo em conformidade, né? Mas existe diferença disso para compliance? Claro, porque compliance é um padrão globalizado que leva em consideração os padrões do COSO, que é o Conselho das Organizações da Treve norte-americana, e tudo isso vai se originar lá nos escândalos de corrupção da década de 70, da Lockheed, em que se descobriu que empresas americanas pagavam propina para funcionários fora dos Estados Unidos. Tudo isso gerou o FCPA, Foreign Corrupt Practices Act. A gente faz uma introdução rápida no livro quanto a isso também. E foi isso tudo que gerou as técnicas de FCPA, que depois foram inseridas também na legislação brasileira. Só que essas técnicas, no seu desenvolvimento, são
absolutamente interdisciplinares. E a atuação dentro dessa interdisciplinaridade é que faz compliance, né? Então, eu diria que o que o livro tenta demonstrar também é como construir e aperfeiçoar essas técnicas. Muito bom. Eu vou usar a minha metáfora agora, hein? Quando eu li o livro, a minha percepção era de que, assim como para o convívio social, nós desenvolvemos a etiqueta para sabermos o que esperar da outra parte, o que a outra parte esperar de nós, né? Quer me parecer que no ambiente negocial, né, nos negócios da sociedade civil, a etiqueta é o compliance. Todos terão que seguir, de um certo modo, regras que não são oficiais, são regras que a própria sociedade civil organizada cria para si, uma autorregulação regulada de um ambiente de negócios, ou seja, hoje passa a se exigir, né, até mesmo com órgãos cobrando para que se faça isso, né, mas também para um IPO, por exemplo, é se observar se a empresa está seguindo isso para saber exatamente se a empresa é educada dentro das regras, né, de etiqueta do mercado de negócios, né, para evitar as grandes surpresas e as coisas desagradáveis. Eu queria fazer um parênteses que recebemos aqui um comentário da Natália Cordinia, advogada, que dizendo, aspas, que bacana ver essa sinergia entre vocês. Parabéns. Obrigado, Natália. Isso aqui é para ambos os autores. Então, uma sinergia realmente muito bacana. Ana, você quer comentar alguma coisa do conteúdo que você queria destacar? Quero. Eu queria dizer, Randy, primeiro que a metáfora que você fez é muito maneira. Eu adorei essa parada aí da etiqueta negocial. Achei muito massa e eu vou usar, mas eu vou dar os créditos para você, porque eu achei muito maneiro. Segundamente, que eu acho que a ideia do livro, Randy, é que a gente quis escrever o livro que a gente gostaria de ter lido quando a gente começou a trabalhar com compliance. Porque eu acho que existe muito livro teórico que cria meio que um teorema do compliance, aumenta muito a complexidade de algo que foi pensado para ser simples, que foi pensado para simplificar a vida das pessoas, para tornar a vida das pessoas melhor, mais simples, mais tranquila, e não mais difícil, mais tumultuada. Então, acho que foi essa a ideia com o livro, assim, a gente quis trazer o tema de um jeito muito operacional, para dialogar com o profissional, o jurista, que quer implementar compliance, porque a gente também não acha que... a gente tem muitos colegas da área de compliance, principalmente juristas, que acham que o compliance é a invenção da pólvora, assim. Eles acham que é o próximo grande Big Bang. Então, eles não podem falar sobre isso com ninguém, porque as pessoas vão começar a fazer compliance também e eles querem fragmentar esse mercado, eles querem reservar esse mercado. E isso é muito balela, porque... primeiro que o compliance existe desde que o mundo é mundo, sei lá, é muito antigo isso, assim, não é uma invenção dos juristas brasileiros, entendeu? É um negócio que está lá desde sempre para quem está interessado em conhecer, em descobrir, em estudar. E a gente quis justamente fazer um livro que traz essa realidade, que traz como que isso é no mundo dos fatos, que simplifica, que desmistifica, que traz para as pessoas subsídio para como fazer, onde começar, por onde ir, para que serve, assim, para a utilidade mesmo, né? Não para que serve aquele discurso, porque as pessoas vão ser mais éticas, as pessoas vão ser mais boazinhas, as pessoas vão fazer tudo legal. Não, é para ter utilidade para a empresa, para agregar valor, para mostrar para o empresário um indicador, para mostrar para ele um número, para mostrar para ele um resultado que ele possa olhar e falar, puxa vida, faz sentido eu ter isso aqui então, porque está agregando valor para a minha operação, está me levando para algum lugar. E acho que esse foi o livro que a gente quis criar. Eu entendo que ele ficou assim, tá? Eu acho que ele ficou com uma linguagem que o jurista, obviamente, vai entender, mas que qualquer pessoa que estiver curiosa e quiser saber do que se trata, até o próprio gestor, para fiscalizar o compliance officer dele, ele pode também utilizar como um tipo de um manual, né? De como é que se espera que seja, ou, enfim, claro, cada empresa vai ter um programa que vão ter métricas padrão, porque você vai ter que ter uma análise de risco, você vai ter que ter um código de conduta, você vai ter que ter política, você vai ter que se preocupar com alguns riscos. Interação com órgão público, contratação pública, presença, hospitalidade. Isso aí é normal, isso são práticas. Só que cada empresa tem a sua dor, tem o lugar onde ela quer chegar. Então, ela vai ter um enfoque diferente, dependendo de qual é o propósito dela como organização.
né? Então, acho que esse foi o livro que a gente quis escrever e eu acho que fomos bem-sucedidos. Eu realmente acho que o resultado é esse, assim, lendo ele hoje de capa a capa, eu acho que a gente conseguiu chegar nele. Eu devo confirmar. Eu li também de capa a capa, fui um dos primeiros leitores dele, depois do Spock, naturalmente. E aprendi demais. Gente, vocês não sabem, o Spock assiste TV, o Spock liga a TV. É um Liga cachorro muito também. especial. Eu aprendi demais lendo o livro. Eu gostaria muito de recomendar a todas e todos os nossos leitores que querem se aprofundar, conhecer, se introduzir neste mercado. Não é estritamente para advogados. Ele tem uma linguagem muito acessível para administradores, contadores, economistas, quem for gestor de algo precisa conhecer isso. Como eu mencionei, é uma etiqueta dos negócios que nós precisamos hoje em dia nos familiarizarmos, até mesmo porque o Brasil está correndo atrás disso, né? Acho que a Lava Jato expôs muito a necessidade de que as empresas reconheçam e aprimorem a sua cultura de compliance. É um novo mundo, um novo mercado, né? E não há como ficar para trás disso também aqui no Brasil. Eu queria abrir, para quem estiver aqui nos ouvindo, quer mandar perguntas, eu quero aproveitar e dizer que o livro está com desconto no site. Se correrem lá, vão encontrar a obra com desconto. E quero abrir aqui também para as considerações finais de vocês também. Muito bem. Queres fazer considerações antes? Ou eu faço? Você que sabe, jovem. Pode começar, se você quiser. Tá. Então, eu queria dizer que, primeiro, realmente não é comum que você tenha o nosso editor fazendo a apresentação, mas eu acho que a apresentação do livro ficou muito diferenciada e a nossa satisfação em escrever livros decorre do fato de que a gente tem muito carinho, é quase um traço artístico. Eu diria que escrever livros é uma arte. E a combinação desse trabalho com a tua apresentação ficou muito especial, Randy. Então, ficamos muito felizes por poder fazer esse trabalho juntos. No começo eu tinha dito que eu tinha feito isso e depois fui para o compliance, né? Comecei com compliance e depois fui para o processo. Mas o fato é que a vida, como dizia o Steve Jobs, a gente nunca sabe como é que serão os próximos fatos. Então, você tem que ir preenchendo os gaps. Anos depois, o Brasil também teve uma legislação que não havia naquela época sobre esse tema e ele se tornou um tema popular. Eu não imaginava, pelo menos não tinha certeza que isso ia acontecer, né? Nos próximos anos. Eu me casaria com uma excelente advogada apaixonadíssima por esse tema, exatamente por um tema que eu tinha trabalhado logo no começo da minha vida profissional. Nós teríamos a oportunidade de fazer um escritório num mundo globalizado em que você pode basicamente atuar com multinacionais estando em qualquer lugar do mundo, né? Então, várias das coisas que trouxeram para a gente, que de uma certa forma levaram à confecção do nosso livro, foram coisas absolutamente imprevisíveis, né? E eu acho que um pouco da vida da gente é assim, né? Então, eu queria dizer a vocês muito obrigado por todos que estão conosco acompanhando agora e desde o início. E muito obrigado pela editora, por acreditar no nosso trabalho, no nosso conteúdo, ao nosso editor pela apresentação, pelo carinho de sempre, e principalmente a minha parceira de vida e de escritório, coautora e parceira de tudo, né? Eu chamo ela de vida. Então, agradecer a ela também, principalmente porque é ela que é o motivo e a inspiração para todas as coisas que eu faço. Que lindo. Olha, se tivessem comentário, eu vou até habilitar os comentários aqui. Gente, quem quiser comentar agora aqui, porque foi fofo isso daqui, tá liberado os comentários. Ana, Ana, você. Ai, gente, eu queria, obviamente, primeiro agradecer à editora por nos dar a oportunidade de compartilhar as nossas ideias com as pessoas. Eu acho sensacional o atingimento que o livro tem, né? O que o livro é, assim, enfim, é sensacional. Eu acho que a sensação de escrever um livro é algo muito maravilhoso. E quero
agradecer muito a você, porque você sempre é uma pessoa que dá oportunidade. Você é um sujeito não só amigo e não só um baita profissional, um super advogado e uma pessoa que eu acho que entende de quase tudo e com quem é gostoso falar sobre tudo, porque você pensa, tem muita ideia. Mas por você sempre dar tanta oportunidade pra gente, assim, muito obrigada. A apresentação que você fez pro livro, o livro tá bom, mas a apresentação, gente, tá fora de série, assim. Se não for pra comprar pelo livro, eu compraria pela apresentação, que realmente a gente ficou muito emocionado quando viu. Muito obrigada. Imagina. Eu fico feliz demais por a gente poder trabalhar com algo que a gente ama tanto. Eu gosto demais do que eu faço. Eu sou feliz todo dia com o que eu faço. Todo dia eu acordo pensando no potencial que a gente tem e no potencial que o compliance dá para as organizações. E é claro, eu acho assim, é uma sorte. Eu ontem falava isso para alguns amigos, eu acho que é uma sorte casar com alguém sensacional. Mas no meu caso, eu tenho essa sorte potencializada demais, porque além de eu ter casado com um homem sensacional, ele me escolheu de sócio, a gente se escolheu de sócio, e de coautores, e a gente é coautor na vida, assim, né? A gente constrói, a versão que eu sou com ele é muito potencializada. Eu nunca seria a pessoa que eu sou sem o Eduardo na minha história. Enfim, eu acho que eu sou muito grata por tudo que a vida nos deu e nos dá, pelos amigos que nós temos e pela oportunidade de a gente compartilhar algumas das nossas ideias com as pessoas. E eu amo ouvir as ideias das pessoas também. Então, por favor, se vocês gostam do tema, se vocês são curiosos, se vocês pensam em trabalhar com isso, se vocês trabalham com isso e vocês acham que a gente teria alguma coisa para contribuir, a gente ama falar sobre isso. Então, fiquem à vontade para nos acessar pela via que vocês acharem mais conveniente. Enfim, é isso. Eu fiquei emocionada com o que meu marido falou e fiquei meio tímida daí, sabe? Bom, eu só tenho a dizer o seguinte, que quem veio aqui achar que aprenderia sobre compliance, ia debater sobre compliance, saiu acreditando no amor. Faz parte. Faz parte. Conviver com ambos, você tem esse privilégio de aprender e se encantar com a humanidade. Ainda temos esperança, gente. Queridos, eu queria agradecer muito a vocês, as palavras generosas que vocês dirigiram a mim. Eu tenho certeza que se deve muito mais à amizade do que ao fato em si ou à apresentação. A editora é muito grata por vocês confiarem em nós, para nós publicarmos essa obra. Tenho certeza que é uma grande contribuição que deixamos para o mercado jurídico e o mercado profissional brasileiro, né? Não é uma obra apenas jurídica, né? E agradeço também a todos os nossos leitores, as nossas leitoras que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar no futuro, vendo a gravação, e mais ainda aqueles que vão nos ler no offline. Queridos, eu estou morrendo de saudades, espero vê-los muito em breve pessoalmente, aqui em São Paulo ou em Floripa, onde for possível. Espero que essa pandemia passe logo para facilitar a nossa vida. E mais do que isso, vamos marcar novas lives e fazer os nossos textos com as metáforas de compliance que dão bons textos isso aí. Verdade. Combinado. Um beijo, um forte abraço, lambejos no Spock e até breve. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau, Índio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.